Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um Grand Round. Hoje convidamos os professores do Serviço de Reumatologia para nos dar uma palestra muito interessante. Uma das características dos hospitais universitários é a ânsia pela investigação, a busca desenfreada por um diagnóstico e, eventualmente, diagnósticos raros. Nossos estudantes, médicos residentes, médicos contratados e professores, todos têm interesse em buscar os diagnósticos. E nós oferecemos aqui, o Hospital de Clínicas oferece um laboratório de altíssima qualidade, com uma gama muito grande de exames laboratoriais disponíveis. Claro que com uma oferta muito grande de exames, um menu muito largo de exames de laboratório, nós temos uma certa tendência a pedir um pouco demais. E a nossa observação nos últimos anos é que o número de exames de laboratório vem crescendo muito por paciente internado. O número de exames praticamente dobrou nos últimos anos. Então, essa aula de hoje, em que o professor Brenol, o professor Xavier vão ministrar, deve abordar exames novos da reumatologia, o que se pode pedir em termos de reumatologia e fazer um uso racional do laboratório também. Então, o professor Brenol, inicialmente, vai iniciar a palestra e, posteriormente, o professor Xavier. Obrigado. Não, pode ser aqui. Muito bom dia a todos, em especial ao professor Renato Seligman, que é o mestre de cerimônias hoje nesta sessão científica. Eu quero abrir essa reunião clínica cumprimentando a todos os professores pela data de hoje, pelo Dia do Professor. Também lembrando aos alunos da grande responsabilidade que eles têm por uma notícia que hoje está estampada nos jornais da capital: mais de 37 candidatos por vaga para entrar na nossa escola. Isso aumenta a responsabilidade de cada um de nossos alunos e também do corpo docente. E lembrar que tanto o nosso hospital é tido hoje como um hospital universitário de referência no nosso país e mesmo na América Latina, e que a nossa escola, ultimamente, todos os dados referentes à nossa escola têm mostrado que nós somos uma escola de ponta no nosso país, e a cada colega que se conversa do outro estado, eles fazem referência à nossa escola também como uma escola de nível de excelência. O que nós vamos falar hoje foi solicitação da vice-presidência médica, no sentido de que a gente mostrasse como nós pensamos a solicitação de exames na área da reumatologia. Nós dividimos essa apresentação em duas partes. A primeira parte nós vamos dar aspectos clínicos, e depois a interpretação desses exames será dada pelo professor Ricardo Xavier, que vai abordar inclusive a solicitação de autoanticorpos, como é que nós fizemos para solicitar esses autoanticorpos, qual é a importância desses autoanticorpos dentro desse cenário clínico que eu vou mostrar para vocês. Como a última reunião clínica mostrou a importância desse slide no início, eu incluí esse slide na nossa apresentação. Em primeiro lugar, uma visão geral. As doenças reumáticas são mais de 100 diferentes entidades clínicas. 12 a 33% das visitas na atenção primária têm queixas musculoesqueléticas. 50% são reumatismo de partes moles e síndromes dolorosas da coluna vertebral. A grande maioria sem necessidade de um número grande de exames para elaboração diagnóstica. Esse dado eu achei interessante, que foi feito saiu no British Journal Rheumatology em 98, e mostra, vocês veem, partes moles, 45% artrose, provavelmente nesse partes moles e outros, tem muitas artroses aqui também, ainda fibromialgia, vocês veem 14%,
Só para mostrar para vocês que desse bolo aí, a grande maioria dos diagnósticos não necessitam de exames laboratoriais. Isso é um dado interessante, é um pouco diferente da amostragem do nosso hospital, porque o nosso hospital tem um viés de os casos de dificuldade diagnóstica, eles vêm parar no nosso hospital, então isso muda um pouco esse panorama, mas só para mostrar para vocês como é que funciona um ambulatório de reumatologia, ou mesmo um ambulatório de medicina interna, que nós encontramos normalmente fora do hospital de clínicas. Essa tendência que nós temos quando nós vemos um cardápio de sair a escolher indiscriminadamente. Isso eu trouxe esse painel para vocês verem como é que a gente tem que se situar. Os exames gerais são importantes, na maioria das vezes, para identificar estado geral do paciente, mas fundamentalmente nós temos utilizado esses exames laboratoriais muito mais para acompanhar efeitos indesejáveis dos medicamentos. São extremamente importantes do ponto de vista de função renal, função hepática, e eu incluí nesses exames todos um aspecto que eu não vou abordar, provavelmente o Dr. Xavier também não vai abordar, mas um exame que se pede muito, antistreptolizina O, e que causa múltiplo problema, tanto para os colegas como para os pacientes. Quando se pede uma antistreptolizina O, e essa antistreptolizina O vem muito aumentada, já estigmatiza o paciente com possibilidade de febre reumática, o que é um erro lamentável, e também nós falamos, é muito comum que os médicos solicitem o que nós chamamos de kit reumatológico. O paciente tem queixa articular e eles pedem hemograma, hemossedimentação, fator reumatoide, ácido úrico e antistreptolizina O. E alguns mais sofisticados pedem fator antinuclear. Quer dizer, na verdade, não se sabe como foi elaborado esse raciocínio clínico para encaminhar a solicitação dos exames. E nós sempre enfatizamos a importância do raciocínio clínico prévio à solicitação do exame. Mostrar aqui para vocês que são importantes nos reumatismos inflamatórios essas provas de atividade inflamatória, não é isso? Muito importante o líquido sinovial. Toda vez que houver um derrame articular, é um procedimento praticamente inócuo, puncionar, retirar o líquido e examinar o líquido sinovial. A punção articular serve não só para diagnóstico e diagnóstico diferencial, mas serve também para alívio dos sintomas do paciente e recuperação da função da articulação afetada. E é um procedimento praticamente inócuo, feito dentro com as regras básicas, né, de antisepsia. O metabolismo ósseo, pesquisa de autoanticorpos, que tem gerado muitos problemas dentro do nosso hospital, essa solicitação, e nós vamos abordar isso com uma sequência que o professor Xavier vai enfatizar de como nós devemos encaminhar essa solicitação. E mais modernamente, marcadores genéticos que têm surgido e que nós já dispomos no nosso hospital, alguns deles, que nos auxiliam tanto no diagnóstico de algumas doenças, como também no prognóstico e acompanhamento de evolução mais tormentosa ou menos tormentosa. Só para mostrar uma das doenças mais comuns da área da reumatologia, a artrose. Aqui um exemplo de nódulos de Eberden e nódulos de Bouchard. É uma patologia que não necessita do auxílio do laboratório para o diagnóstico. Portanto, o clínico pode perfeitamente realizar o diagnóstico sem auxílio do laboratório. Por vezes se solicita exames radiológicos para confirmar essa hipótese clínica diagnóstica, que aqui já com certeza nós podemos confirmar que é uma artrose. Na artrite gotosa, que tem características clínicas muito bem definidas, que são monoartrites autolimitadas, geralmente membros inferiores, comprometendo o pé, tornozelo, dorso do pé. Aqui vocês veem um comprometimento muito característico, não é, este tendão de Aquiles, e também na primeira metatarse falângica, caracterizando a podagra, o ataque no pé. E vocês veem, geralmente paciente do sexo masculino, e não há necessidade de solicitar nenhum outro exame que não seja a dosagem do ácido úrico e a uricosúria de 24 horas, muitas vezes para orientar tratamento ou mesmo para acompanhar o paciente. Quero lembrar que o laboratório, às vezes aqui, pode servir de fator de confusão, tendo em vista que muitos casos de gota aguda costuma cursar com o laboratório com uricemia normal durante a crise. Então, lembrem que mais de 20%, ou entre 20% e 30% desses pacientes vão ter uricemia normal, portanto, a clínica é soberana, nós devemos fazer o diagnóstico pela clínica.
Essa artrite reumatoide que vocês estão vendo aí, com alteração estrutural, desalinhamento, nódulos subcutâneos, atrofia, desvio cubital, vocês veem que é uma artrite reumatoide que não precisa mais de exames para o diagnóstico. Isso é um diagnóstico que está estabelecido já pelos dados clínicos, quando o paciente se apresenta para o médico reumatologista ou mesmo para o internista. E vocês veem que a reumatoide é caracterizada por rigidez matinal, artrite de 3 ou mais articulações, artrites de mãos simétricas, não é isso? Nódulos reumatoides, alterações radiológicas. Aí vale a pena se solicitar o fator reumatoide. Mesmo assim, apenas 70% dos casos de artrite reumatoide vão ter fator reumatoide positivo, cerca de 30% cursam com fator reumatoide negativo. Portanto, é importante o aspecto clínico de diagnóstico dessa doença. É claro que nem sempre e é aconselhável que se faça hoje em dia cada vez mais inicial o diagnóstico da artrite reumatoide. Por que isso? Porque quanto mais inicial o tratamento, melhores condições nós temos de controlar a doença e induzir a remissão da doença. Hoje com drogas muito modernas e caras. Vocês veem que às vezes discretos dedos infusos, não é isso? Com edemas de interfalângica proximal, que é o comprometimento inicial nas extremidades da artrite reumatoide, pode nos sugerir o diagnóstico clínico de artrite reumatoide. Tem-se usado cada vez mais hoje o anti-CCP, que o professor Xavier deverá abordar esse exame e dizer em que situação nós devemos solicitar, mas qual é a maior importância do anti-CCP? O anti-CCP, quando positivo, é muito próximo da artrite reumatoide. E ele serve para nos confirmar o diagnóstico naquelas artrites muito iniciais, onde os dados clínicos não são ainda muito evidentes e suficientes para se confirmar o diagnóstico. Esse é o lúpus eritematoso sistêmico e vocês veem que esses são as manifestações clínicas mais comuns, não é isso? Com eritema malar, lúpus discoide, fotossensibilidade, úlceras orais, artrite, serosite, alterações renais, alterações neurológicas, hematológicas, distúrbios imunológicos. E os exames que se deve solicitar quando um paciente apresenta manifestações compatíveis, clínicas compatíveis com o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, que às vezes não precisa ter esse quadro florido. Muitas vezes uma mulher jovem com artralgias, alopecia, não é isso? E fotossensibilidade já merece ser investigada como diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, sem completar as 4 manifestações para os critérios de classificação diagnóstica da doença. Portanto, aí sim cabe fazer uma investigação do fator antinuclear, porque se os sintomas estiverem presentes, cerca de 100% dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico têm fator antinuclear positivo. Então, isso é um dado importante nesse momento, não é... O grande problema é se solicitar o fator antinuclear sem expressão clínica, porque aí nós ficamos com o exame muitas vezes positivo, não é isso? E o paciente não apresenta esse diagnóstico. Portanto, o fator antinuclear, ele é 100% positivo em lúpus ativo, mas ele pode estar presente e positivo em múltiplas situações e até mesmo em infecções, como vocês sabem. É claro que depois de vocês terem mais evidências, cabe o anti-DNA, dosagem de complemento para ver se há consumo, o anti-SM, que é positivo em cerca de 30% a 40% dos casos de lúpus, mas é muito próximo do lúpus, né? E o anticorpo antifosfolípide para identificar a síndrome de anticorpo antifosfolipídio, que cerca de 50% dessas síndromes, 50% dos lúpus cursam com a síndrome de anticorpo antifosfolípide, aproximadamente. Se não há síndrome, a presença do anticorpo. As miopatias inflamatórias, a polimiosite e a dermatomiosite, não é isso que cursam com inflamação crônica da musculatura estriada e da pele, fraqueza muscular simétrica, alterações dermatológicas, e nós utilizamos aí biópsia muscular, eletroneuromiografia e algumas vezes mais recentemente ressonância magnética com aquela imagem espelho, semelhante nos 2 grupos musculares em que se investiga nos 2 lados, mostrando a simetria da doença. Isso é extremamente importante para o diagnóstico. O diagnóstico é clínico e deve se confirmar com esses exames complementares. E aqui é fundamental mostrar que o fator antinuclear pode ser muito frequente na dermatomiosite e na polimiosite em atividade. Quase todos os casos costumam apresentar em algum momento a presença do fator antinuclear.
E é claro que dos exames laboratoriais para o diagnóstico de atividade de doença e acompanhamento de doença, nós devemos lançar mão, então, das enzimas, da elevação das enzimas musculares. A esclerose sistêmica, cujo diagnóstico também é essencialmente clínico, que nós vamos ter como critério maior escleroderma proximal, critérios menores a esclerodactilia, perda de substância nas almofadas dos dedos ou pitting scars, fibrose pulmonar bibasal, e aqui sim, quase todas as escleroses sistêmicas costumam cursar em algum momento com a presença do fator antinuclear positivo também, e quando nós temos o padrão centomérico, ele pode nos evidenciar a forma de evolução com um quadro de esclerose sistêmica, conhecido como CREST, que é calcinose, Renault, comprometimento de esôfago, esclerodactilia e teleangiectasia, e a antitopoisomerase, que é o antigo anti-SL70, não é isso, que está associado à presença de esclerose sistêmica. Também pode-se lançar mão do anti-RNA polimerase, e é importante dizer que esse anticorpo está muito próximo do risco de síndrome renal esclerodérmica, que deve ser diagnosticado muito precocemente sob pena de perda da função renal muito rapidamente. Portanto, é importante que a gente pense logo nessa possibilidade num paciente com esclerose sistêmica que passe a apresentar hipertensão arterial persistente. E esse grande grupo de doenças, que são as espondiloartropatias, cujo protótipo é a espondilite anquilosante. Cada vez mais nós vemos essas formas frustras de apresentação dessas doenças, que cursam muitas vezes só com lombalgia crônica com características inflamatórias, que é uma lombalgia persistente e que à noite costuma se intensificar. E que determina muitas vezes limitação funcional importante para esses pacientes jovens, adultos jovens geralmente. Um dado marcante na apresentação desse quadro é a sinovite de grandes articulações de membros inferiores assimétrica. E geralmente costuma cursar com história familiar, com psoríase muitas vezes, doença inflamatória intestinal, que pode ser colite ulcerativa, Crohn ou Whipple. Costumam também apresentar conjuntivite, uretrite, cervicite, diarreia, muitas vezes comprometimento cardíaco, que os médicos não prestam atenção, mas é importante, em especial naqueles casos de longa duração de evolução. E é uma das principais causas de dores nas nádegas. E fundamentalmente aqueles pacientes que têm entesopatia, que são aquelas dores nas inserções dos ligamentos e tendões, nos acidentes ósseos, que são as ênteses, e os entesopatias são qualquer expressão clínica nesse ponto anatômico, em especial a entesites. Portanto, pessoas que têm tendinites de repetição não são azarados. Muitos deles podem ser pessoas portadoras de uma dessas doenças da área das espondiloartropatias, que eram chamadas, até bem pouco tempo, de espondiloartropatias soronegativas, pura e simplesmente porque elas costumam cursar, na grande maioria das vezes, com fator reumatoide negativo. E aqui, o marcador genético, que é o HLA-B27, que está associado à presença das espondiloartropatias em mais de 90% dos pacientes caucasoides. E isso pode ser utilizado, não é isso, tanto no diagnóstico, não obrigatoriamente a presença dele determina a doença, mas os pacientes que têm a doença caucasoides costumam ter mais de 90% a presença do HLA-B27. É claro que o mais importante aí é a presença, são os exames radiológicos evidenciando a saquileite, que pode ser por raio-x e algumas vezes por ressonância magnética. E nas fases iniciais da doença, não se costuma encontrar alterações nem na ressonância magnética nas fases iniciais. Conclusão. A história e o exame físico são a base do diagnóstico em reumatologia. O laboratório auxilia na confirmação diagnóstica, estadiamento de doença, prognóstico, avaliação da atividade, resposta terapêutica e identificação dos efeitos não desejados dos medicamentos. Isso é extremamente importante. Ninguém pode prescrever essas drogas anti-inflamatórias não hormonais que se prescrevem em todos os ambulatórios de todas as especialidades
sem o controle do paciente. Muitas vezes nós induzimos a quadros clínicos mais graves do que a própria queixa do paciente quando nós usamos indiscriminadamente drogas, tanto analgésicas como anti-inflamatórias. Muito obrigado. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer o convite, professor Renato Seligman, para estar aqui comentando esse assunto que a gente lida no nosso dia a dia, no consultório, bem como vocês sabem, eu chefio o serviço de patologia clínica aqui do hospital. Então, são questões que a gente acaba lidando também no nosso dia a dia lá, junto à Comissão de Medicina Laboratorial. A gente avalia as solicitações de muitos desses exames. O professor Bernal já comentou, apresentou os quadros clínicos que a gente deve estar suspeitando da presença de doenças reumáticas, essencialmente doenças reumáticas autoimunes sistêmicas. E nós vamos estar entrando agora, então, em algum detalhamento de algum desses testes, né, que a gente acaba utilizando, tentando ver qual é a melhor maneira de utilizá-los, a maneira mais custo-efetiva e que tipo de informação eles realmente podem nos trazer. Antes de mais nada, né, também revelando conflitos de interesse, né, eu sou sócio minoritário de um laboratório aqui de Porto Alegre, então se houver um grande aumento, né, de solicitações desses exames, eu vou ter algum benefício com isso, né, então é bom que vocês tenham isso em mente ao ouvir a minha apresentação. Bom, o professor Bernal já comentou rapidamente, né, a importância dos testes de laboratório na reumatologia, né, os testes diagnósticos são importantes, mas o quadro clínico realmente é o mais chave, e o teste diagnóstico sem o quadro clínico realmente ele tem muito pouca utilidade. Testes negativos são úteis, né, o FAN é um dos que é mais útil, eu acho que é até mais útil como quando ele vem negativo do que quando ele vem positivo. Nenhuma doença reumática é estabelecida somente por teste diagnóstico. Há aqueles velhos conceitos que é sempre bom ressaltar, né, ácido úrico elevado não é diagnóstico de gota, ASLO, né, felizmente não é febre reumática, eu não vejo mais isso no consultório. Né, durante a minha formação era uma enxurrada de pacientes com ASLO positiva, já fazendo benzetacil, isso diminuiu dramaticamente. Né? E FAN, como a gente vai ver, não é lúpus, um FAN positivo. Né? Além disso, os testes têm funções que a gente acha até mais útil na reumatologia, para monitorar prognóstico desses pacientes e algum diagnóstico inicial entre as doenças difusas do tecido conjuntivo. Quando a gente fala testes para doença autoimune, nós estamos falando de sorologia, onde a gente vai estar buscando presença de autoanticorpos, né, que é o marcador da presença de um processo autoimune, né, que houve quebra de tolerância, estimulação dos linfócitos B, produção desses autoanticorpos. Nas doenças autoimunes, então, esses anticorpos ocorrem contra antígenos nucleares, celulares, citoplasmáticos e mesmo antígenos circulantes. Então, o conteúdo desses autoanticorpos que um determinado paciente apresenta, circulante, eles funcionam como uma digital da doença autoimune que ele tem, então, o perfil, né, de processo autoimune que ele tem, e isso nos ajuda, então, na avaliação desses pacientes. Existem várias técnicas, né, para avaliar a presença desses autoanticorpos, né, eu não vou ter tempo para comentar cada uma delas, né, mas, em geral, a imunofluorescência indireta, no caso do FAN, que nós vamos estar conversando, seria um teste básico inicial, e os outros testes, como ELISA, aglutinação e imunodiafusão, ajudariam então a definir a especificidade daquele teste positivo. Tá? Existem novas tecnologias, né, avaliando múltiplos testes no mesmo ensaio, tá? Mas realmente são plataformas que ainda estão em investigação, não cabe a gente estar falando sobre isso hoje. Realmente a plataforma que a gente vem usando já há mais tempo, né, que nos dá uma boa ideia de rastreamento de que tipo de autoanticorpos circulantes o paciente tem, é o nosso velho teste do FAN. Tá? O FAN, inicialmente, ele foi desenvolvido como um teste aquele da célula LE, tá? Foi o primeiro passo para avaliar a presença de anticorpos contra o núcleo. Depois se começou a utilizar imprints de rato, né? Era de fígado de rato, onde as células do fígado de rato, que era o substrato da reação, né? Mas esses dois testes já foram amplamente abandonados, tá? E hoje o que a gente usa é essa célula, né, chamada célula REP2, que é uma célula de um carcinoma de laringe humano, e que ela contém todos os constituintes celulares de seres humanos, e por isso, então, é o alvo ideal, né, para a gente testar autoanticorpos humanos. Então, realmente, a partir dessa célula, a gente usa, então, a técnica de imunofluorescência indireta. A gente joga, basicamente, o soro do paciente sobre essa célula que está fixada numa lâmina,
E se houver algum anticorpo contra qualquer um desses componentes celulares, vai haver a ligação, a formação de antígeno-anticorpo, e depois eu revelo, né, eu observo essa ligação antígeno-anticorpo usando um segundo anticorpo, e esse marcado com fluoresceína. Né, e aí eu observo isso no microscópio de fluoresceína, e o que vai acontecer é que eu só vou enxergar o que vai estar brilhando, e o que vai estar brilhando é onde houve essa reação antígeno-anticorpo. Por isso que é chamada, então, a imunofluorescência indireta. E a gente faz titulações desse material, e aí essas titulações nos dão uma ideia, então, da intensidade, da quantidade desse autoanticorpo que esse paciente tem circulante. Né? Aqui, grosseiramente, né, para o teste do FAN, né, 1/80 ou abaixo, a gente praticamente considera não reagente, abaixo de 1/80, 1/80 a 1/160 títulos baixos, 320, 640 títulos moderados, acima de 640 títulos altos. Isso é mais ou menos arbitrário, mas de aqui para diante, quando eu falar em títulos, são nesses valores que eu vou estar comentando. Mas mais importante do que os títulos em si é o chamado padrão do FAN. Né? O padrão do FAN que vai me definir aonde que esse anticorpo aqui grudou na célula. E aí, com esse padrão, eu vou ter uma orientação de qual o antígeno celular que ele está dirigido. Tá? Então, antigamente, esses padrões do FANS, né, que a gente recebia do laboratório, tinha uma variação muito grande. Né? Se traduzia de diversas maneiras termos em inglês, né, e também cada laboratório lia de uma maneira diferente aqueles padrões, que é uma técnica essencialmente observador dependente. Né? Então, a gente recebia para o mesmo padrão, né, às vezes era speckled, às vezes era moteado, às vezes era pontilhado. Né? E aí, então, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Reumatologia, um grupo de experts, né, se reuniu também com experts de laboratório, e se começou a fazer reuniões de consenso para fazer como organizar isso, padronizar a liberação desses laudos. Tá? E aí, o último consenso foi no ano passado, esse ainda não foi feita a publicação, não mudou muito, tá? Mas a maneira como a gente libera, então, esse laudo do FAN, que existe até a proposta de não ser mais só FAN, porque FAN é fator antinuclear, e na verdade nós estamos investigando anticorpos contra qualquer componente celular, então o nome talvez seja anticorpo contra antígenos intracelulares, tá? É um nome que não pegou, mas seria, vamos dizer, mais condizente com o que a gente está fazendo. E aí, no laudo, então, a gente separa os diversos componentes nucleares em que são potencialmente alvos, né, daquela reação que o observador está vendo ali no microscópio. Então, se é contra o núcleo, se é contra a placa cromossômica, se é contra o nucleolo, citoplasma, aparelho mitótico, ou padrões mistos disso. Né? Então, por exemplo, aqui no Hospital de Clínica, a gente já adotou esse consenso já há alguns anos. Né? Aqui nós temos um exemplo de um laudo. Então, FAN, né, com núcleo reagente, para 1 para 640, então daqui a titulação, citoplasma não reagente, nucleolo não reagente, mitótico não reagente, placa metafásica positiva. Né? Isso é lido, então, como padrão nuclear centromérico. Né? E hoje, então, o reumatologista, o médico, quando recebe esse laudo, ele sabe exatamente que é isso que o observador está vendo. Né? Então, é um padrão nuclear, esse aqui é o núcleo que está brilhando, um padrão pontilhado, e quando essa célula está em divisão, a placa metafásica fica corada positiva. Esse é o típico padrão centromérico. Tá? A partir desses padrões, então, é que a gente começa a interpretar, na verdade, aquele resultado de FAN. Cada padrão vai indicar qual o alvo, e para cada alvo desse eu posso, então, investigar a especificidade, e para cada especificidade eu tenho associação de uma ou outra doença com aquela especificidade, ou de nenhuma doença. Tá? Então, esse é um processo já bastante complexo, cada vez mais complexo, em que a gente pode ver, por exemplo, para padrões nucleares, existem aqui diversos padrões, né? Cada um com um tipo de associação mais condizente. Por exemplo, o homogêneo, né? Nós vamos ver aqui, né? Seria o padrão onde todo o núcleo da célula está brilhando e a placa metafásica também está brilhando. Ele indica, então, que o anticorpo está se ligando contra alguma coisa que está presente difusamente no núcleo, né? E o que tem mais difuso no núcleo é realmente DNA, né? Ou o cromossoma, que é DNA com a histona grudada. Então, por isso que esses pacientes, assim, a gente já pode, o médico recebe um resultado positivo para falar homogêneo, ele sabe praticamente já que se trata ou de um anti-DNA, ou de anti-histona, ou de antinucleossoma, que é um anticorpo contra essas duas coisas. Né? E aí ele parte da interpretação, por exemplo, ele vai saber que anti-DNA é um anticorpo altamente específico para o lúpus eritematoso sistêmico, né? Então é um dos poucos que é específico, e ele marca também a nefrite lúpica. Tá? Praticamente é o único desses anticorpos que a gente pode usar para monitorar a doença. Nenhum dos outros a gente pode usar para monitorar a doença, a não ser o anti-DNA, que a gente usa para monitorar a nefrite lúpica.
Então é um exame que a gente solicita regularmente, junto com o complemento C3 e C4, para monitorar a atividade da nefrite. Um outro padrão, pontilhado grosso, né, que a gente pode ver aqui é um pontilhado grosso, a placa não cora. Tá? Só para dar exemplos, esse indica então a presença de anti-SM, que é outro anticorpo específico para o lúpus, ou anti-RNP, que aí pode ser da doença mesotecido conjuntivo, lúpus ou esclerose sistêmica. E assim por diante, diversos padrões, tá? Que nós não vamos ter tempo para entrar em detalhes. Eu gostaria de ressaltar esse pontilhado fino denso aqui, tá? Que tem esse padrão pontilhado, com placa também positiva, e, como eu vou estar falando mais adiante, é o padrão, e quase todas as pessoas que têm esse padrão, na verdade, são pessoas rígidas. Tá? Nós vamos estar falando sobre isso mais adiante. Existem ainda padrões nucleolares, cada um também com as suas respectivas associações. Né? O padrão nuclear chama muita atenção à esclerose sistêmica. Então, aqui um exemplo de um padrão nuclear, onde o nucleolo está homogeneamente corado. Tá? E assim por diante. Padrões de aparelho mitótico, né, que são também bastante bonitos da gente ver. É um pontilhado grosso, mas quando a célula está em divisão, forma, né, o aparelho mitótico, fica brilhando, como a gente pode ver aqui. Né. Lembra um pouco a síndrome de Sjögren, mas não é um teste assim, muito útil, na verdade. Existem padrões citoplasmáticos, né, como, por exemplo, o anti-P-ribossomal, né, que está nesse fino denso, espalhado. A gente vai que o núcleo aqui está negativo. Tá. E existe esse padrão reticular, tá, que ele chama atenção para o antimitocôndria. Na verdade, né, se a gente vê isso, recebe esse laudo aqui, esse paciente tem cirrose biliar primária. Se não tem ainda, ele vai ter no futuro, porque ele é altamente específico para a cirrose biliar primária. E então a gente pode, e esse teste é muito específico, então realmente é muito próximo da doença. Bom, como a gente mostrou esse FAM, pode dar positivo diversos padrões para diversas doenças, e realmente essa é a grande vantagem do FAM atual. Ele é um teste extremamente sensível. Tá? Então, por exemplo, lúpus, praticamente todos os pacientes têm, né? Esclerose sistêmica, todos os pacientes têm, doença mesotecido conjuntivo, todos os pacientes têm, síndrome de Sjögren, hoje praticamente todos os pacientes têm, tá? Polidermatomiosite, a maioria dos pacientes tem, e artrite reumatoide juvenil e vasculites, que são outras onde o FAM já não é tão presente. Tá? Então, por isso que eu falei, às vezes o FAM é mais útil quando ele vem negativo, porque praticamente baixa tremendamente a probabilidade de alguma dessas doenças. Agora, se ele vem positivo, pode ser qualquer uma delas, como pode ser também qualquer uma outra gama de situações, por exemplo, infecções, onde há um estímulo crônico do sistema imune, então pode haver produção de anticorpos contra o núcleo, neoplasias, outras doenças autoimunes mais órgão específicas, tá? Tireoidite autoimune, por exemplo, né, cirrose biliar primária, e também indivíduos normais podem apresentar FAM positivo. Tá? Então, por exemplo, pessoas rígidas, se a gente pegar um ponto de corte de 1 para 40, 20 a 30% de pessoas rígidas têm FAM positivo. Tá? Se a gente pegar titulações mais altas, cai, mas ainda existem pessoas com títulos altos e não tem nada, nenhuma doença autoimune. Tá? Então, na verdade, um trabalho é que 30% dos FAMs em altos títulos não existia, né, nesse levantamento, nenhuma doença autoimune reumática evidente. Tá? Então, a gente mostrando assim que às vezes ele pode ser talvez mais útil como negativo. Entretanto, um trabalho que bagunçou um pouco a nossa cabeça, foi publicado no New England em 2003, tá? Onde eles pegaram de pacientes que tinham lúpus eritematoso sistêmico e eram do exército americano, né? E esses pacientes eles coletam todos os anos, né, esses indivíduos soldados, todos os anos eles fazem exame de sangue e as amostras eram armazenadas. Então eles pegaram os pacientes que tinham lúpus e foram ver nas amostras anuais desses indivíduos quando que eles começaram a expressar o anticorpo. Tá? E a gente pode ver aqui que, por exemplo, o FAM que está em verde aqui, tá? 5 anos antes de ter a primeira manifestação de lúpus, mais de 45% deles já era anticorpo positivo. Tá? Ou seja, a doença reumática autoimune, ela primeiro produz o anticorpo, tá? E depois vem a doença. E isso complica, porque se a gente pega agora um paciente sem nenhuma doença com anticorpo, né? O que é isso? É um paciente rígido, né? Ou é um paciente que vai desenvolver a doença depois? Como é que a gente lida com isso, então? Tá? Então, diante do paciente com FAM reagente. Em primeiro lugar, um FAM só deve ser solicitado, como já foi dito, somente para pacientes que têm alguma manifestação de doença reumática autoimune sistêmica. Tá? Ou ele tem artrite, ou ele tem a serosite, ou ele tem manifestações cutâneas, vasculite, fenômeno de Raynaud, alopecia, né, síndrome seca. Se não tiver nada disso, não deve ser solicitado o FAM. Tá?
Se ele tem um FAM reagente e tem isso, bom, esse paciente, então, a partir do título, a partir do padrão, né, o reumatologista vai repetir a história e vai fazer o diagnóstico diferencial e um plano terapêutico. Agora, se não tem quadro clínico de doença reumática autoimune, aí que é o pepino, muitas vezes, que a gente está recebendo cada vez mais no consultório. Isso pode ser só um incidentaloma, né, um FAM idiopático, como alguns falam, ou seja, nada a ver, só um teste positivo de um indivíduo que é totalmente rígido. Tá? Pode ser um distúrbio imune transitório, está de uma infecção, ou que é bem comum o uso de drogas. Né? Então, nesses pacientes, às vezes a gente faz uma história do uso de drogas, suspende a droga, né? E essa é uma das únicas situações, praticamente, onde a gente repete o FAM. Tá? Um FAM que a gente já recebeu reagente, não precisa repetir nunca mais. Tá? A não ser nessa situação aqui, onde eu faço uma intervenção, eu tiro uma droga, né? E aí vou observar se ele é negativo. Né? Se foi realmente relacionado à droga, ele deve negativar. Pode ser traço familiar, né? As doenças autoimunes elas caminham em famílias, o background genético é o mesmo. Então, um indivíduo, né, que tem na família um outro paciente com lúpus, ele pode ter FAM positivo, né? Tem um percentual alto desses pacientes, e eles não são doentes. Tá? Então, muitas vezes, eu tenho lúpus na família, eu quero fazer todos os testes. Está correndo sério risco de vir com FAM reagente e depois não saber o que fazer com isso. Pode ser aquela situação, então, que eu falei que nos atrapalhou bastante, que é o FAM pré-clínico. Bom, se já tem esse dado, eu tenho que começar a acompanhar esse paciente agora, não posso só dizer que ele não tem nenhuma manifestação clínica, ele vai para casa, fica tranquilo. Né? Então, como que eu lido com esse FAM pré-clínico? Né? Ou ele pode já ser um caso de uma doença mínima, em que talvez o médico não tenha tido a sensibilidade de observar as primeiras manifestações. Como é que a gente pode, então, basicamente lidar com isso aqui? Né? FAM pré-clínico. Né? Uma sugestão que eu acho bastante interessante é não tanto pela titulação. O títulos altos em geral puxa para mais doenças, mas não é uma coisa muito certa. Tá? O padrão nos ajuda mais. Tá? Então, o trabalho que foi feito na Unifesp, em São Paulo, eles pegaram quase 400 indivíduos que tinham FAM positivo no laboratório, foram atrás desses pacientes e viram, alguns tinham doença autoimune, a maioria era pacientes rígidos, e aí viram os padrões. Aí fizeram quase como uma classificação assim, entre os padrões mais suspeitos e os menos suspeitos de ter uma doença. Né? Então a gente pode ver que os mais suspeitos, né, pontilhado grosso homogêneo, esses dois aqui, praticamente sempre esse paciente tem uma doença autoimune associada. É muito, muito raro uma pessoa totalmente rígida ter esses padrões. Tá? Vai diminuindo esses valores aqui. Esses aqui, por exemplo, se forem em altos títulos também seria raro. Né? Então, fazendo uma comparação, por exemplo, com o sopro, né? Esses pacientes aqui não teriam um sopro inocente, esses são pacientes que a gente precisaria acompanhar. Já esses aqui, citoplasmático ou pontilhado fino, C títulos baixos também, a gente deve considerar mais como um achado inocente. E esses dois aqui, como a gente tinha comentado, pontilhado fino denso ou pontilhado grosso reticulado, esses aqui, mesmo em títulos altos, eles são inocentes. Então, acho que essa classificação que usou o nosso consenso, e usou uma população brasileira, é bem interessante e a gente acaba usando isso. Tá? Já o FAM não reagente, o paciente continua tendo um quadro de doença reumática autoimune, e a gente tem que pensar nas outras doenças que não estão associadas com o FAM, como a artrite reumatoide, né, e os próximos testes a ser pedido, fator reumatoide, a anti-CCP, que nós vamos estar falando, vasculites, onde o ANCA, né, desponta, síndrome anticorpo antifosfolipídio, né, ou ser falso negativo, que, como a gente viu, é muito raro, tá? Principalmente para lúpus eritematoso sistêmico, é raríssimo. Tá? Algumas especificidades, como o anti-SSA e o anti-SSB, se diz tradicionalmente que podem vir negativo no FAM. Tá? Então, a gente fez um trabalho no nosso laboratório, a gente pegou 90 soros que tinham dado positivo para algum desses dois testes e foi ver se eles tinham FAM. Né? E todos eles, 100% deles eram FAM positivo. Então, na nossa casuística, por exemplo, aqui no hospital, é extremamente raro ter um FAM negativo e ter um desses outros testes aqui. Então, eu sei que em alguns lugares é rotina, deu FAM negativo, eu continuo achando que possa ser uma doença, então vou pedir um ROI lá. Tá? Então, a nossa experiência aqui não dá apoio a esse tipo de atitude. Tá? Então, do FAM, as mensagens principais que eu gostaria de estar passando para vocês é que é um belo exame de rastreamento para a doença autoimune, ele dá um perfil de autoimunidade circulante desse paciente. Tá? Mas só deve ser solicitado em pacientes que têm alguma manifestação clínica. Tá? Senão nós vamos ficar enrolados com aquelas outras situações que eu discuti.
Não serve para monitorar a doença, tá? Isso é uma coisa muito comum que eu vejo aqui no nosso hospital, tá? Então, pacientes com 5, 6, 7 fãs positivos acompanhados durante o tempo, isso é errado, um fã positivo e acabou, não tem que pedir mais fã para esse paciente, tá? A não ser talvez naquela situação que eu comentei de expor associada à droga, tá? Mas fora isso, não tem que pedir mais fã. Tá? E os padrões dos títulos são importantes, a gente usa isso para direcionar qual a especificidade-alvo, tá? E naquele paciente que não tem quadro clínico, pode nos ajudar, como eu falei, aqueles padrões mais suspeitos e os menos suspeitos. Então, isso sobre o FAN, que era a parte maior. Eu vou comentar alguma coisa agora sobre o fator reumatoide. Tá? São anticorpos, então, contra a fração FC da imunoglobulina G. Tem várias técnicas de medida, tá? As mais atuais é a nefilometria e turbidimetria. A sua utilidade clínica diagnóstica é limitada, porque ele tem baixa sensibilidade, baixa especificidade, então ele deve ser solicitado somente diante de quadros clínicos, né? Uma probabilidade pré-teste razoável. Então, uma probabilidade moderada a alta. Várias doenças reumáticas podem dar fator reumatoide positivo, ou seja, não é específico, e várias doenças não reumáticas também podem, assim como envelhecimento. Né? Acima de 60 anos, 10% tem fator reumatoide positivo, 70 anos, 20% tem fator reumatoide positivo, sem doença reumática. Para tentar melhorar isso, mais recentemente se viu que pacientes com artrite reumatoide montam anticorpos contra proteínas citrulinadas. Né? E aí se criou um teste, que é esse teste anti-CCP, que é anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos. Tá? E se observou que esse teste, como a gente pode observar aqui, ele é positivo em uma fração grande dos pacientes com artrite reumatoide, e praticamente outras doenças do tecido conjuntivo, outras doenças reumáticas, vírus, câncer, né, infecções, em geral ele vem negativo. Ou seja, ele parece mais específico para a artrite reumatoide. Tá? E realmente, avaliando então uma meta-análise que foi recentemente publicada, né, no ano passado, compreendendo estudos com mais de 15 mil pacientes, tá? Se comparou então a sensibilidade e especificidade, se viu que o fator reumatoide anti-CCP tem uma sensibilidade similar, mas o ganho do anti-CCP é na especificidade. Tá? Então, se o paciente vem com um anti-CCP positivo, ele está muito próximo de ter realmente uma artrite reumatoide. Mas esse ganho é 10% de especificidade. Tá? Que se reflete então numa razão de verossimilhança, o likelihood ratio, né, de 4 para 12, tá? Esse aumento do desempenho é útil só para pacientes com uma probabilidade pré-teste, vamos dizer assim, acima de 50%, 60%. Tá? Então, realmente não faz muita diferença na prática clínica. Tá? E o anti-CCP custa mais de 10 vezes o custo de um fator reumatoide. Tá? Então, diante do custo e desse desempenho, quais as recomendações que a gente faz para o uso do anti-CCP? Né? Então, há pacientes com artrite indiferenciada inicial que vêm com fator reumatoide negativo. Tá? Então, pacientes com suspeita de artrite reumatoide, o primeiro teste é o fator reumatoide. Se vem negativo, eu posso pensar em solicitar um anti-CCP, mas já vou dizendo que o ganho aí vai ser 5 a 10% de pacientes que vão ser positivos num e não vão ser no outro. Tá? Realmente, onde eu acho que ele ajuda mais é nessa situação, em pacientes que têm artrite inflamatória, com fatores de confusão. Clássico é o paciente com hepatite C crônica. Né? Então, o paciente com hepatite C crônica, ele muitas vezes faz quadros de artrite, tá? E aí tu vai usar o fator reumatoide e 70% deles tem fator reumatoide positivo. Tá? Então esse é o paciente, isso aqui é uma hepatite C com artrite reumatoide junto, ou é um paciente com hepatite C só que está produzindo fator reumatoide. Tá? Então nesse grupo de pacientes o anti-CCP ajuda, porque ele só dá positivo em pacientes com artrite reumatoide verdadeira. Tá? Os pacientes com hepatite C não têm anti-CCP positivo. Tá? E ele também não é útil para monitorar a atividade da doença. Esse aqui é um esqueminha que a gente usa aqui, então o anti-CCP está disponível no hospital, deve ser solicitado sob consultoria, tá, para o serviço de patologia clínica ou para reumatologia, e aí o que vai ser aplicado é esse protocolo aqui, que basicamente é aquilo que eu apresentei anteriormente. A ANCA é um teste também relativamente mais novo, e ele é útil para avaliar pacientes com vasculites. Tá? Então, vasculites sistêmicas e algumas glomerulonefrites paucimunes rapidamente progressivas, o ANCA está indicado. Tem vários padrões, tem o padrão citoplasmático, né, e o padrão perinuclear. O padrão citoplasmático é específico para granulomatose de Wegener. Então esse padrão aqui, citoplasmático, tá? Isso é uma imunofluorescência usando um neutrófilo como substrato. Né? Então ele é muito próximo da granulomatose de Wegener. Tá? A recomendação é diante de um ANCA citoplasmático positivo que se solicite então o antiproteinase 13, e estando positivo isso, né, nós temos esse desempenho diagnóstico para granulomatose de Wegener.
Já o ANCA perinuclear, ele é presente na poliangite microscópica, na glomerulonefrite pós-imune, mas já não tem uma especificidade tão grande, tá? E aí o anticorpo que ele marca é a mieloperoxidase. Então, o ANCA é um exame que estaria indicado, né, em pacientes com glomerulonefrite, hemorragia pulmonar, vasculite cutânea, noses pulmonares múltiplos, tá? Doença crônica de vias aéreas superiores, que é o que acontece na glomerulonefrite de Wegener, mononeurite múltipla e massa retroorbital. Ou seja, o paciente da suspeita de vasculite, ele é o exame que deve ser solicitado. E, finalmente, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, né, que são pacientes que têm uma diátese trombótica adquirida. Tá? A paciente também, basicamente, tem tromboses arteriais e venosas, ele faz perdas fetais de repetição e tem anticorpo direcionado contra fosfolipídio. Tá? Então, como é que a gente avalia esses antifosfolipídios? Esses pacientes que têm trombose, a gente suspeita de uma síndrome trombótica adquirida, né? A gente tem que avaliar a presença de anticorpos antifosfolipídio e a gente avalia de maneira indireta através do anticoagulante lúpio, tá? Ou de uma maneira mais direta através de anticorpos anticardiolipina. Tá? Mais recentemente, anticorpos anti-beta-2-glicoproteína 1 também estão sendo propostos como mais específicos, mas ainda também se necessita mais estudos. O que a gente acaba pedindo é realmente um anticoagulante lúpio, tá? Que deles é o que tem melhor correlação com o risco de trombose, tá? Mas ele é o menos sensível, tá? Ou uma anticardiolipina, tá? IgG ou IgM, e de novo a IgG é aquela que está mais associada com o quadro de trombose. Tá? IgA, se diz que talvez para alguns pacientes negros que têm um quadro trombótico e que vêm com IgG e IgM negativo, se poderia pedir IgA ou até mesmo anti-beta-2-glicoproteína 1. Só para encerrar, então, já que o Brenol comentou sobre a punção de líquido sinovial, né, o que a gente tem que pedir no líquido sinovial, o que nos ajuda realmente o líquido sinovial, tá? A gente tem que observar o aspecto, fazer contagem total de leucócitos e o diferencial. Tá? Até 2.000, 3.000 células, com menos de 50% de neutrófilos, a gente considera esse não inflamatório e é o quadro mais comum quando a gente trata pacientes, por exemplo, com osteoartrose. Tá? Mais do que 100 mil, com mais de 95% de neutrófilo, isso em geral é uma artrite séptica. Tá? Dificilmente não vai ser uma artrite séptica. Alguns casos de gota pode ser, mas em geral é artrite séptica. Intermediário a isso pode ser qualquer coisa. Tá? A gente não pede contagem de leucócitos, a gente pede grãos e culturais, sempre. Tá? E a gente pede para a pesquisa de cristais. Esses outros testes aqui que se pediam antigamente, glicose, ácido lático, teste de viscosidade, pedir testes imunológicos, complemento, isso hoje já não se considera mais útil, não devem ser mais solicitados. Basicamente era isso que eu tinha, aí fico posição de mais questionamentos. Agora eu vou convidar os palestrantes, o professor Brenol, o professor Xavier, para responder algumas perguntas. Nenhuma pergunta? Eu estava comentando com a Nadine naquele início da apresentação, quando o Brenol mostrou aquela mão com muita deformidade e comentando que a gente já não tem visto com muita frequência isso aqui no hospital. Não sei se no ambulatório de reumatologia vocês ainda têm muitos pacientes com esse grau de deformidade. Aqui no Hospital de Clínicas, sim, porque aqui no Hospital de Clínicas os pacientes acabam permanecendo durante muitos anos aqui e como essa doença era uma doença até um tempo atrás que evoluía independente de tudo que a gente tinha para oferecer a eles em termos de tratamento. Mais recentemente, tendo visto os novos conceitos de diagnóstico muito inicial e logo após o diagnóstico nós não fizemos mais aquele programa de dando uma medicação, outra medicação e aguardando muito tempo, nós já tratamos de maneira intensa com imunossupressão já no início e nós temos conseguido, na grande maioria dos casos, interromper essa progressão da doença. Não só com imunossupressores, mas mais modernamente com drogas chamadas biológicas, que nós temos utilizado em casos específicos, não é isso? E muito bem selecionados, tendo em vista o custo financeiro e social que essas drogas oferecem ao nosso sistema de saúde. Complementando, né, que realmente os usos dos agentes biológicos foi um avanço, mas nós aqui no nosso estado temos acesso muito pequeno, tá?
E o que eu queria dizer é que em relação a essa melhora, né, dos pacientes que a gente está vendo, não é devido aos biológicos do nosso estado. Então, está vendo cada vez menos, é por outras atitudes, é por um tratamento mais agressivo inicial, o uso das medicações tradicionais, tá? Isso sim que realmente impactou. Os biológicos é para aqueles casos graves que isso não respondeu, como o professor Brenal comentou. Poderia ser, então, por melhor conhecimento, diagnósticos mais precoces e tratamento mais precoce. Basicamente, tratamento mais precoce. Em especial, o que tem se usado, e é a primeira indicação hoje para o tratamento da artrite reumatoide inicial, é o methotrexate. Methotrexate, que é usado em doses semanais, e isso nós temos conseguido excelentes resultados, não é isso, no tratamento da artrite reumatoide, no sentido de bloquear a evolução da doença, retardar e algumas vezes até induzir a remissão da doença. Tudo bem, porque não... Alô? Bom dia, gostaria de parabenizar os professores pela apresentação. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Xavier também, a respeito do FAM, que a gente tem recebido muitos laudos de FAM, no caso, com pacientes com suspeita de doença autoimune, e no laudo, na verdade, vem descrito um FAM, né, que seria o fator antinuclear positivo, mas a gente vai ver no padrão lá embaixo, é um padrão citoplasmático, que a gente sabe que tem pouca relação, então, no caso, com as nossas doenças autoimunes. E, na verdade, muitas vezes, na discussão com os outros colegas, dizem, mas o FAM é positivo, está vendo que o FAM é positivo. E, na verdade, vem só o núcleo negativo e embaixo vem o citoplasma. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, né? E também gostaria de fazer outra pergunta para o professor Brenol a respeito do fator reumatoide, né? Ainda fora aqui do Hospital de Clínicas, a gente recebe o fator reumatoide feito pelo método da nefalometria, que se sabe ser um exame mais específico, então, em relação ao fator reumatoide. Só que a gente, fora do hospital, a gente tem recebido muitos laudos, então, de fator reumatoide que vem em látex, né, ou Aller-Rose, que acabam vindo positivo, reagente, não reagente. Muitas vezes eu gostaria de saber do professor se ele acha interessante, então, nesses casos que vem positivo, se é válido, na sua opinião, o professor, assim, pedir uma nefalometria, um exame confirmatório desse exame também. Obrigado. Em relação ao FAM, aquilo que a gente havia comentado, né, realmente, antes, né, historicamente, a gente só observava o núcleo e era isso que se observava quando se fazia imprint de fígado de rato. Alguns pacientes, ocasionalmente, quando se começou a usar a célula RAP2, tinha aquela imunofluorescência no citoplasma, né, e a maior parte dos laboratórios acabava liberando FAM negativo, né, e botava uma observação, mas tem uma imunofluorescência citoplasmática, e o médico que se virasse com isso. A partir do consenso, a gente mudou um pouco a visão, né, de tentar usar aquela célula não só como núcleo, só se concentrar no núcleo, mas em toda a célula como um todo, todos os componentes. E até daí a sugestão de mudança do nome do teste, né, para pesquisa de anticorpos antígenos intracitoplasmáticos, intracelulares, né. E aí, então, começou, então, diante dessa perspectiva, padrão citoplasmático começou a ser um teste positivo, na verdade. Na maior parte das vezes, como eu comentei, são casos não suspeitos, né? Mas, por exemplo, no mesmo exame que eu mostrei ali, um padrão citoplasmático reticular, ele praticamente faz o diagnóstico de uma cirrose biliar primária, né? Então, ele não é totalmente inocente, né? É importante, é relevante essa informação, né? Só que a gente tem que ter realmente o conhecimento de como interpretar. Com relação ao fator reumatoide, obviamente, o ideal é que a gente solicitasse sempre por nefalometria, né, que é tido como um exame tecnicamente mais aperfeiçoado. O Aller-Rose era um exame muito antigo, que se usava em massas de carneiro sensibilizado, um exame muito elaborado, e que tinha uma validade, não tinha uma sensibilidade tão grande quanto o látex. Se dizia que era mais específico, hoje se sabe que não. O látex são partículas de poliestireno sensibilizadas com gama-globulina humana e que se submete à presença do soro do paciente e dá uma aglutinação. Portanto, ele também tem uma alta sensibilidade, não é isso? A especificidade muito semelhante à da nefalometria. O ideal, eu acho que nos próximos anos a tendência é que desapareça tanto o Aller-Rose, que pouquíssimos laboratórios fazem para o Aller-Rose, porque essa técnica é extremamente elaborada, ninguém mais está fazendo. O látex é muito simples, por isso que muitos laboratórios não têm nefalometria, acabam fazendo látex. Eu acho que a positividade do látex vale a mesma interpretação clínica que nós apresentamos da nefalometria. Mas a otimização seria
usar pela nefelometria. Bom, acho que foi brilhante a apresentação de vocês, eu gostei muito, foram concisos, respeitaram o prazo, o horário, foi um grand round espetacular. Muito obrigado, professor Brenol, professor Xavier, parabéns Muito pelas obrigado. ótimas apresentações.